Olá galera, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre missão integral, ou seja, é o terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu estou gravando para vocês sobre missão integral. Eu quero falar hoje sobre a importância de você cuidar do seu psicológico e que isso afeta diretamente também na sua vida espiritual. Então não sai daí porque esse vídeo pode ajudar muito o seu ministério, pode ajudar muito a sua vida. Vamos para cima! Galera, eu quero falar um pouco da minha experiência como pessoa e como missionário. Eu me converti em 1994 e fui crente durante 15 anos da minha vida e os problemas continuavam acontecendo na minha vida, ou seja, existiam coisas relacionadas ao meu passado, traumas relacionados à minha infância e que não foram tratados e que isso afetava a minha vida espiritual. Eu queria tratar algo no âmbito espiritual, mas que poderia ser resolvido no âmbito psicológico. Isso é muito importante que eu quero trazer para vocês, porque você que evangeliza pessoas, leva a palavra de Deus para pessoas, você esquece que esse ser humano, ele tem um cérebro, ele tem a psique, ele tem os seus traumas, ele tem os seus problemas. E olha só, gente, eu não sou especialista na área, mas eu leio um pouco e busco um pouco para tentar ajudar no meu ministério. É muito importante também que você possa estar conversando com psicólogos, psicólogas que vocês conhecem, pegando algumas dicas para que você possa, dentro do seu trabalho de discipulado, você não só está utilizando algumas técnicas, mas está aprendendo algumas dicas para poder implementar na hora de você identificar alguns problemas psicológicos nas pessoas que vocês estão discipulando. Durante o longo da minha vida, eu percebi que eu orava muito, eu buscava muito o Senhor e aquilo era muito bom para a minha vida espiritual, mas existiam coisas que precisavam ser trabalhadas aqui, na minha mente, traumas, problemas do passado que estavam afetando a minha vida atual, o meu casamento, a minha vida financeira, os meus relacionamentos com as pessoas, os meus amigos, e sempre eu percebia, caramba, isso é muito estranho, por que eu penso assim? Por que eu reajo assim a uma determinada situação? E tudo isso estava ligado ao meu passado, a forma como eu fui forjado, a forma como eu fui criado pelos meus pais. E muitas das vezes a gente está lidando com pessoas e a gente esquece que essas pessoas têm passado. Existe uma frase de um cantor cearense, nordestino, Belchior, que diz: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, se você cuidar de uma pessoa, se você está levando a palavra de Deus para essa pessoa, mas se você conhecer esses traços na personalidade e no caráter dessa pessoa que talvez esteja ligado a um problema do passado, isso vai ajudar você muito a corrigir esse problema no presente. Então é muito importante, rapidamente, que você não exclua a possibilidade dessa pessoa fazer uma terapia ou até mesmo ir a um psiquiatra. É muito importante a ajuda desses profissionais no crescimento da gente, no crescimento psíquico da gente, no crescimento, no tratamento desses traumas que muitas das vezes afeta a nossa vida espiritual, porque uma coisa está ligada à outra. Imagine que você tem um problema na área sexual porque você sofreu um abuso ou porque durante a sua infância você não teve uma educação sexual bem dada, uma educação sexual, e você não teve acesso a esse tipo de educação, e na sua vida de hoje você vai ter muitos problemas nessa área. Então você tem que pensar sempre de forma integral. Se você é um discipulador, uma discipuladora, um pastor, uma pastora, pense o indivíduo de forma integral. A gente já falou sobre a vida financeira, a gente já falou sobre saúde e meio ambiente. Agora a gente está falando dessa área espiritual ligada também a essa área psíquica. É muito importante porque Jesus, em vários textos, ele fala sobre o passado das pessoas. Se você olhar lá no poço, com a mulher samaritana, ele fala sobre o passado dela. Ele diz, olha, você já teve 5 maridos, ou seja, está falando sobre o passado dela, sobre os traumas que ela sofreu, sobre aquilo que ela já fez, e talvez ela tenha sofrido alguma coisa no seu passado, na sua infância, que afetou a sua vida adulta e afeta a sua vida, a sua relação com Deus. Se você também olhar outros aspectos, por exemplo, da vida de Pedro, que Jesus tratou, então a gente vai ver que Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, Parece nome de livro. Acho que o Augusto Cury escreveu um livro sobre esse tema. É muito importante que você esteja sempre atento, porque você está tentando resolver de forma espiritual alguma coisa que você tem que resolver de forma psicológica. Ou seja, se você não é psicólogo ou não é psicóloga, é muito importante que você quebre esse preconceito. O brasileiro não gosta de psicólogo, de ir ao psicólogo. A maior parte acha, eu não tô doido, eu não tô precisando, mas a gente precisa quebrar. E você só quebra isso você indo ao psicólogo primeiramente. Então eu faço terapia toda semana, minha mulher faz, meus filhos fazem, e eu não sou doido,
entendeu? É preciso entender que o psicólogo é um profissional de saúde que está aqui para nos ouvir e para nos ajudar a resolver essas equações que foram mal feitas lá no passado. É muito importante, mas isso tem que começar com você. A gente falou sobre o aspecto financeiro, começou em mim. A gente falou sobre meio ambiente e saúde, começou em mim. Ou seja, a revolução começa na sua vida primeiramente, para depois começar na vida do outro, ok? Uma vez que você vai na terapia, uma vez que você entende a forma como funciona, é muito importante porque quando você vai na terapia, você vê como funciona uma sessão terapêutica, você vê como ela pergunta, o que é que ela faz, e isso também pode trazer algumas ferramentas e ajudar você nesse processo de abordagem junto com essa pessoa que você está discipulando, que você está cuidando, ok? Outra coisa muito importante, normalmente na vida espiritual da pessoa, a pessoa chama um problema psicológico de problema espiritual. Isso é muito comum. Ah, Carlinhos, eu sou viciado em pornografia e eu sou tentado diariamente pelo demônio a ver pornografia, a ver mulher na internet, eu me masturbo, eu sofro com isso afeta meu casamento. Ou seja, você vai dizer que isso é o diabo. E pode até ser que seja o diabo atrapalhando a sua vida, mas isso pode estar ligado a um trauma do seu passado. A forma como você conheceu o sexo, a forma como você se relacionou com as mulheres, a forma como você descobriu a questão sexual durante sua infância. A gente vê que no nosso país a gente tem muitos tabus que precisam ser quebrados porque a gente não discute e não conversa de sexo nas nossas casas com os nossos filhos. E isso é muito importante para que a gente dê uma boa educação sexual para as nossas crianças e para que elas cresçam conscientes do que é isso, para que isso não leve nenhum problema para o futuro, né, na fase adulta dessa criança. Então fica ligado nisso, porque o que você está chamando de problema espiritual talvez seja um problema espiritual, ou talvez o diabo esteja se aproveitando disso, dessa fragilidade sua por conta de algo do seu passado. Existem muitos problemas relacionados não só ao abuso sexual, mas abuso moral. Mulheres e homens que vivem relações tóxicas, sobretudo as mulheres. Eu tenho visto muitas mulheres vivendo uma relação tóxica com seus esposos, com patrões, com pessoas ligadas à liderança. Gente, fiquem atentos, porque isso pode estar ligado ao seu passado. E muitas das vezes você está culpando o diabo, muitas das vezes você está dizendo, o diabo está agindo na minha vida através disso e daquilo. Não, isso pode estar ligado a um problema psicológico. A forma como você foi criada pelos seus pais, a forma como você foi criada por alguém que exercia autoridade sobre sua vida. E você hoje, apesar de ter estudado, apesar de ter o poder nas suas mãos, você vive como uma escrava, você vive dependente daquele sentimento, daquela coisa. Então fica ligado porque isso pode estar totalmente ligado ao seu passado. Beleza? Gente, um conselho muito importante que muita gente protela muito, sobretudo nas igrejas, a gente identifica os nossos problemas, muitas das vezes os nossos discipuladores e discipuladoras identificam os nossos problemas, mas a gente não quer resolver. A procrastinação é um problema cultural no Brasil. A gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe o que pode dar certo, mas a gente procrastina e vive na miséria, nessa miséria espiritual. É muito engraçado porque me lembra muito a história de um homem que vivia num cemitério, né? Lá o Gadareno na Bíblia. E Jesus, quando chega na vida desse homem, esse homem é liberto. E a Bíblia diz que ele estava sentado em perfeito juízo, ou seja, o reino de Deus, ele trabalha todos os aspectos da nossa vida. Aquele homem vivia no cemitério, ele causava medo à população e a Bíblia diz que ele se cortava com pedras de propósito, ou seja, o nosso passado, muitas das vezes a gente pega esse passado e a gente se corta de propósito, isso vai causando dor pra gente, porque a gente nunca provou da liberdade espiritual, a gente nunca provou da liberdade psíquica. Eu quero dizer pra você, trazendo uma palavra especial através desse vídeo, você pode ser liberto, você pode ser liberto. Talvez você já seja salvo, talvez você seja salva, o seu nome esteja escrito no livro da vida, mas você é escravo e é escrava desse passado que te atormenta. Ou seja, você precisa de um psicólogo, você precisa de um psicóloga, ou seja, você precisa de um tratamento psicológico, porque todas as vezes que você se libertar psicologicamente, vai sofrer um impacto no mundo espiritual. Porque o que é que o diabo faz? Ele pega esse processo onde você está amarrado e escraviza você. E ele é o primeiro interessado com que você não se liberte disso, porque ele se alimenta disso. Então eu queria deixar esse conselho para você
trate os seus traumas de infância, trate a sua vida psicológica, que você será liberto também no mundo espiritual. Deixei alguns textos para vocês, né, do Gadareno, homem que vivia no cemitério, de Pedro, que era escravo da sua vontade de fazer as coisas apressadamente. É muito importante que você trate o seu psicológico para que no mundo espiritual você seja liberto. Então, se você gostou desse vídeo, né, gostou desse tema, deixa aqui no comentário alguma coisa que eu poderia ter falado. Se você quer um vídeo, quer dar alguma dica para um novo vídeo, vai ser muito importante o seu comentário aqui. Se você chegou no canal agora, gente, se inscreve, aperta o sininho, porque a missão ela é integral, ela é completa e ela quer alcançar todas as áreas da sua vida, seja financeira, saúde e seja psíquica também, para que no mundo espiritual você tenha liberdade para se relacionar com Deus. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.